Você já se perguntou por que tinha tanto serial killer na década de 60, 70, 80, até ali no comecinho da década de 90? É impressão sua? É impressão minha? Ou parece que tem menos serial killers nos dias de hoje? Bom, de acordo com algumas pesquisas, a maioria dessas pesquisas são feitas nos Estados Unidos, realmente, da década de 70 para cá, o número de serial killers diminuiu e diminuiu bastante, mais do que a metade, ainda bem. Tem uma série de motivos pelo qual isso pode ter acontecido, lembrando que não é uma regra, são teorias. A primeira é que, graças à ciência forense, é muito mais fácil a gente prender uma pessoa hoje em dia a partir do primeiro crime do que deixar ela matar várias e várias pessoas e só depois de muito tempo perceber que alguma coisa aconteceu. Ou seja, a gente prende as pessoas mais rápido. Outra coisa é que naquelas épocas a gente estava vivendo um período de pós-Segunda Guerra Mundial. Ou outras guerras, como por exemplo a Guerra do Vietnã, que estava acontecendo. Muitas pessoas ou lutaram nessas guerras e depois cometeram os crimes delas, ou eram filhos de pessoas que lutaram e participaram diretamente de alguma dessas guerras, logo tiveram uma infância terrível e traumatizante. Outra coisa é que muita gente acredita que na verdade existe a mesma quantidade de serial killer, mas hoje em dia é subnotificado, a gente não sabe realmente quantos casos estão acontecendo. Lembrando que a maioria dessas coisas se aplica principalmente a casos nos Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa. Inclusive, existem algumas pesquisas que teorizam por que nos Estados Unidos tem tanto serial killer. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Bom, vendo esse vídeo parece que é simplesmente um homem como outro qualquer correndo, participando desses programas de televisão que a gente está bem acostumado a ver. No entanto, esse homem é simplesmente um assassino canibal que nunca pagou pelo crime que ele cometeu e acabou literalmente sendo idolatrado e acabou se tornando uma pessoa famosa lá no Japão. O Issei Sagawa nasceu numa família muito abastada. Ele nasceu em Kobe, no Japão, mas ele acabou estudando literatura na Universidade de Tóquio. E lá ele acabou cometendo o seu primeiro incidente, que foi quando ele perseguiu uma colega que era intercambista da Alemanha até o seu apartamento. Só que como ele vinha de uma família rica, a família dele deu um jeitinho, pagou ali a fiança, então ele não pagou por esse crime. Nisso, anos depois, ele acabou sendo chamado para fazer um pós-doutorado em uma universidade lá na França. Em 1982, ele acabou se aproximando de uma estudante holandesa chamada René. Ele tinha 32 anos e a René tinha 25 anos, eles eram colegas desse programa de pós-graduação, e nisso, certo dia, o Issei decidiu chamá-la para jantar em seu apartamento. Outra coisa importante da gente entender nesse caso é que ele sempre chamava garotas de programa para esse apartamento, e ele falava que chamava justamente para entender como que funcionaria a dinâmica de ter uma mulher ali no apartamento dele, muito provavelmente já planejando o crime que ele iria cometer. Com a René em seu apartamento, ele acabou a surpreendendo e dando um tiro em sua cabeça. Em algumas entrevistas, ele chegou a falar que ele pensou em chamar uma ambulância para tentar salvar a vida dela, no entanto, ele acabou decidindo seguir com o seu plano macabro. Então, através de uma faca, ele começou a cortar o corpo dela e, como eu já mencionei, ele era um canibal e realmente, né, ele acabou comendo partes do corpo da René. Depois disso, ele colocou o corpo dela em uma mala e colocou num parque na cidade. Poucas horas depois, algumas pessoas encontraram os restos mortais e nisso o Issei foi preso. No entanto, como ele era originário do Japão, a polícia francesa achou que o correto seria deportá-lo para que o julgamento dele acontecesse no seu país natal. No entanto, acabou acontecendo uma falha de comunicação e a justiça francesa se recusava a entregar os documentos que ela tinha sobre o caso para o Japão, e por causa disso o Issei nunca foi julgado pelos seus crimes, e depois disso ele se tornou um astro ali no Japão. Ele foi convidado para vários programas de televisão, ele inclusive era chamado para restaurantes e especialistas em carne para fazer a avaliação gastronômica daqueles locais. Ele escreveu livro, foi chamado para fazer várias entrevistas e realmente ele se tornou famoso. Inclusive ele chegou a publicar um livro sobre o caso que ele cometeu, e nesse livro havia fotos do corpo da vítima, e eu não sei como foi possível a publicação desse livro, eu realmente não entendo, mas como eu mencionei, né, ele vinha de uma família que tinha bastante dinheiro, então eu não sei se foi por causa disso, né, mas criando teorias eu penso muito nessa possibilidade. Mais ou menos ali no começo de 2014, ele começou a sofrer de vários problemas de saúde, tanto que o irmão dele cuidava dele, ele tava com vários problemas, e ele chegou a dar uma entrevista pra Vice, onde ele falava que ele ainda tinha o desejo de, antes de morrer,
comer carne humana por uma última vez, mas que ele queria que a vítima consentisse em dar a carne para ele, que ele queria que essa carne fosse de uma mulher jovem, bonita e japonesa. De qualquer forma, eu acho que isso não se realizou porque o Issei acabou falecendo em 2022. É impressão sua ou realmente existem mais serial killers homens do que mulheres? Afinal, é muito mais fácil achar um caso de um serial killer homem do que uma mulher. São poucos os casos, é pouco falado, mas será que é isso mesmo? Se a gente for procurar pesquisas por isso, estatisticamente existem mais homens serial killers do que mulheres. Porém, a maioria dessas pesquisas são conduzidas nos Estados Unidos. Então, talvez isso seja diferente em outros locais do mundo. Outra coisa que é interessante e relevante para a gente trazer dentro desse caso é que durante muito tempo alguns pesquisadores insistiram que mulheres não podiam ser serial killers. Isso porque a maioria das serial killers elas acabam tendo uma abordagem completamente diferente dos homens na hora de matar. Tanto que se vocês forem perceber, a maioria delas usa envenenamento. Fora que durante muito tempo, envenenamento foi bem fácil de disfarçar. Além disso, analisando diversos casos de serial killers mulheres, a gente pode perceber que a maioria delas não deixavam tanta violência no corpo da vítima, Tortura, abuso, tudo isso é menos comum nesse tipo de caso. Logo, elas são mais discretas. E mais discrição significa que vai ser mais difícil de perceber que elas fizeram alguma coisa. Elas tendem a atacar principalmente parentes, então isso acaba dificultando também, porque por muito tempo se criou essa imagem da mulher como pessoa frágil e que seria incapaz de fazer alguma coisa contra a mãe, contra o pai, contra o próprio filho. Então, por conta, de todo esse comportamento, muito provavelmente muitas mulheres passaram completamente desapercebidas. Inclusive, dizem que os pesquisadores só começaram a mudar os olhos deles em relação aos crimes contra mulheres quando o caso da Aileen Wuornos aconteceu, porque ela era uma mulher que usava arma mesmo, deixava tudo ali muito explícito, e eles perceberam que sim, mulheres poderiam agir, entre aspas, igual os homens. Então, existem mais serial killers homens do que mulheres? Como eu falei, estatisticamente sim. Mas talvez o número de serial killers mulheres seja maior do que a gente realmente acredita. Ah, mas qual é a problemática disso? Justamente porque muitos desses casos são descobertos depois de muito tempo. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? E também, se vocês não sabem, eu tenho um podcast que é só sobre mulheres no universo do crime, desde serial killers a tudo que vocês possam imaginar. Tá lá no Spotify, chama Mulheres do Crime.